Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Jason Durães, eu faço parte da equipe da Casa do Desenvolvedor e hoje eu vim aqui no nosso canal falar sobre aquele assunto que vocês vêm comentando bastante para saber um pouco mais, que é justamente Customer Success. Difícil falar esse nome, né? Mas justamente a tradução é experiência do cliente. Você sabe como é que funciona, por que ela é tão importante? Calma que a gente vai falar nesse vídeo. Pode rodar a vinheta. Bom, pessoal, a experiência do cliente ela vem se tornando um assunto e uma área de atuação cada vez mais importante para o nosso contexto, né, de software houses, empresas de tecnologia. Mas por que isso vem acontecendo? Calma que aqui no nosso YouTube, no nosso canal, nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre esse tema. Então, para você garantir receber todos esses materiais, é claro que você precisa se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, por quê? Porque você vai ser notificado quando novos vídeos com esse tema vão aparecer para você, vão aparecer aqui no nosso YouTube, beleza? Então já faço o convite para você se inscrever no nosso canal e ao mesmo tempo você deve estar perguntando, nossa, mas você faz parte da Casa do Desenvolvedor, mas você trabalha com a experiência do cliente? Calma, pessoal, eu não trabalho diretamente com a experiência do cliente, mas eu tenho os meus contatos, né? E justamente por isso eu vou chamar aqui o Oswaldo para conversar com a gente sobre Customer Success, como é que está sendo o desenvolvimento dessa área. Ele tem uma experiência vasta falando sobre experiência do cliente. Então, Oswaldo, seja muito bem-vindo aqui junto com a gente. Opa, obrigado, Jason. Então, eu sou Oswaldo Silva, prazer estar falando com vocês. Como o Jason disse aí, tem algum tempo já de experiência trabalhando na área de sucesso do cliente, na área de experiência do cliente. E como que a gente define o Customer Success? É um pouco complicado, por quê? Se você pesquisar na literatura, se você buscar esse tipo de definição, existe um core ali que faz parte de todas essas situações, mas sempre diverge um pouquinho. Mas acho que a gente pode considerar aqui que o CS, né, que o Customer Success, ou o sucesso do cliente, ele é uma abordagem de negócios focada em ajudar os clientes a alcançar os resultados desejados com os produtos que você oferece, né? É uma realidade onde a empresa ela sai do centro da relação e quem fica no centro da relação é o cliente. Então, todas as abordagens que um negócio vai fazer, desde onde ele vai buscar esses clientes, desde qual canal a gente vai utilizar para prestar o serviço ou por onde a gente vai oferecer o produto, tudo isso passa a ser analisado da ótica do cliente para que seja o mais útil possível para ele e que através, né, que esse produto, que esse serviço que a empresa fornecedora oferece, ele seja um trampolim para que esse cliente tenha sucesso. Então, é uma abordagem aí que combina uma série de habilidades de relacionamento, de gestão de processos, de interpretação de cenários, e é nesse sentido, de você se colocar como uma ferramenta de sucesso para o cliente. Uhum. Ao longo dos momentos, né, que você passou na sua carreira, como é que você hoje classifica a importância de ter a área de experiência do cliente, o sucesso do cliente dentro de uma empresa? Essa missão, esse objetivo foi amadurecendo conforme o tempo foi passando? Como é que você enxerga hoje dentro de uma software house? Certo. A minha experiência, né, ela teve início em 2017, mais ou menos, com o sucesso do cliente. E naquela época, ainda pré-pandemia, né, bem pré-pandemia. Já pega a experiência. Naquela época, Isso. Então, até a própria TecnoSpeed estava iniciando, né, esse trabalho de estruturação da área de CS, de tentar entender como que essa abordagem poderia ser inserida e ser utilizada dentro do contexto da TecnoSpeed, né, que é uma empresa B2B, então é uma relação um pouco diferente. E eu me recordo de nós participarmos de eventos e trocar experiência com outras empresas, e era muito mais difícil de encontrar empresas médias ou de pequeno porte que tinham conhecimento das estratégias de CS e que aplicavam de fato, né? Então, era uma coisa que se limitava a empresas maiores e que
né, no mental das pessoas, tinham mais dinheiro para investir nesse sentido. Então, hoje, quando a gente tem contato com os nossos parceiros, com as pessoas ou com outras empresas do ecossistema, é muito mais fácil de você encontrar as pessoas que olham para o CS com cuidado, que estudam, que aplicam essas práticas dentro da realidade dos seus negócios, né? E já com a maturidade de entender que muitas vezes, né, dependendo do tamanho ou da realidade do negócio, né, do momento de vida dele, você não precisa ter um aparato todo formalizado, né, com papéis específicos, com ISM, com CSM, com CSOps, né? Não dá, às vezes fica de fato pesado, mas o conceito e as práticas existem diversas que a gente consegue aplicar em um contexto bem mais simples e ainda assim colher os frutos das estratégias de CS. Então, hoje eu vejo que isso está bem diversificado, é uma coisa que está bem popularizada, e eu acho que isso é bom principalmente para os clientes, né? Que a gente consegue oferecer de maneira geral, como empresa, como prestadores de serviço, serviços e produtos cada vez melhores, né? E isso é sentido por mim, é sentido por você no dia a dia, em tudo aquilo que, desde a experiência que a gente tem no mercado, ou a experiência de compra em um aplicativo, uma loja online, acho que é um benefício bem legal que todo mundo tem sentido e acho que aflorou bastante desde as mudanças que a gente teve por conta da pandemia. Legal, até porque o impacto, né, no dia a dia da software house, tanto de retenção quanto melhora de produto, quando a gente fala de experiência do cliente, é uma fonte muito rica, né? E aquilo que você comentou. Muitas vezes a gente fala, falar sobre o cliente é o primordial, é o principal, mas envolver ele para colocar no centro é algo complexo, dependendo ali do contexto, né? O importante é fazer esse movimento. Dependente do momento que a software house estiver, o movimento para trazer ele para o centro, caso ele não esteja, é essencial, então, para falar sobre experiência do cliente, né? Exato. E aproveitando, eu queria perguntar para você, Oswaldo, porque o que acontece? A gente está fazendo esse vídeo num tema mais inicial, envolvendo Customer Success, e por isso pode ser que tenham muitas pessoas aqui com dúvidas em relação às habilidades necessárias ali para desenvolver como profissional dentro dessa área. Você tem algumas dicas, né? Por exemplo, é bom você ter uma boa comunicação com o seu cliente, o senso de empatia, enfim. O que você levaria de dica de ouro para o pessoal que está começando agora? Sim. Voltando até um pouco nesse cenário, né, que a gente comentou de as empresas terem necessidades diferentes e muitas vezes ela não vai ter a oportunidade de implementar uma área estruturada, enfim, a gente vai prezar sempre pela versatilidade dessa pessoa. Então, quando a gente fala de um ambiente um pouco mais onde a pessoa precisa se desdobrar um pouquinho mais, acho que o relacionamento interpessoal ele é muito importante, porque essa pessoa, né, o papel do CS, do CSM nesse caso, ele depende muito de ter um bom trânsito interno para fazer as coisas acontecerem e ter essas informações no âmbito da organização, de entender o que é planejado, o que se passou, o que aconteceu, por que aconteceu, o que vem pelo futuro, entender do produto. E ele precisa ter também essa capacidade de relacionamento externo, porque ele vai ser essa cola entre o cliente e entre a empresa. Ele é uma espécie de uma pessoa analítica, né? Ela vai ler as necessidades do cliente, entender o cenário dele e fazer com que a operação ela direcione seus esforços para atender o cliente. Então, fica complicado um pouco a gente falar, às vezes, de uma habilidade técnica, porque isso vai depender. Se o seu produto já é um produto final, a pessoa tem que saber, o CSM tem que saber, né, quais são os recursos, quais são os caminhos que o cliente final tem que fazer para conseguir utilizar a solução. Se é um modelo B2B, aí já precisa talvez trabalhar um pouco mais a parte técnica, para entender algo mais sobre a integração, sobre a tecnologia que é embarcada e passar essa informação de uma maneira bem segura para os clientes. Mas, né, de novo, se fosse para pegar uma característica principal, acho que é essa capacidade de relacionamento com as pessoas e de conseguir interpretar o cenário delas e abstrair tudo isso em informações. Massa. Então já fica como dica para o pessoal, né? Então, se você tá ali tem uma dificuldade com essas relações interpessoais, fazer essa conexão empresa,
cliente, né? É algo para se desenvolver, pesquisar ali como se organizar para ter esse tipo de aprendizado no dia a dia. E, de fato, quando você vai colocar a mão na massa para trabalhar, você vê que tem caminhos e canais para você aperfeiçoar cada vez mais esse tipo de habilidade, né, soft Isso. skills, hard skills, para desenvolver dentro do Customer Success, né? E É, só você... Massa. E só para finalizar, Oswaldo, queria perguntar para você, porque a gente fala de, você até comentou, né, sobre analítica, ser uma pessoa analítica também, né? E aqui entra, querendo ou não, os indicadores, né, as KPIs da área do Customer Success. E quais são as que você mais destaca, assim, para quem está começando? Certo. O Customer Success, ele vem, né, de uma mudança de mercado. Antigamente existiam, o mercado era dominado majoritariamente por vendas pontuais. Um exemplo bem clássico é a venda de software. Então, a gente tem uma indústria grande, uma empresa grande, ela precisava de um ERP e ela não tinha a opção de alugar um software por um valor mais baixo e trazer para ela uma possibilidade de troca se ela tivesse alguma insatisfação. Então, via de regra, eram negociações longas com valores muito altos que tornavam o cliente refém daquela solução e tornava tudo muito difícil para ele. A partir do momento que a gente teve a possibilidade, o advento da nuvem, de ter o software em nuvem, as empresas fornecedoras passaram, né, a ter uma forma de comercializar diferente, que era de disponibilizar o software para aluguel. Então, isso reduziu o preço e trouxe uma possibilidade de escolha para os clientes. Então, o sucesso das empresas hoje, ele passa não mais por conseguir fazer aquelas vendas pontuais com valores elevados, mas sim em conseguir fazer com que os clientes atuais, que têm uma receita reduzida, continuem clientes por mais tempo. É assim que a gente vai ter um valor, uma contribuição do cliente maior com a empresa. E, via de regra, os indicadores de CS mais importantes, eles vão estar ligados a essa questão de o quanto de retorno eu estou conseguindo trazer de determinado cliente. Então, a gente pode falar aí da taxa de retenção, que é o sucesso da empresa em fazer com que os clientes continuem sendo clientes. A gente tem o Lifetime Value, que é o montante, o valor que você consegue arrecadar de determinado cliente durante o ciclo de vida dele, ou seja, do momento em que ele contrata a tua solução até o momento em que ele deixa de ser seu cliente. A gente tem também o NPS, que é o Net Promoter Score, que é um indicador é um índice, né, de fidelização dos clientes. Ele mostra o quanto esses clientes confiam na tua marca a ponto de recomendar ela para terceiros. Então, ele é um direcionador estratégico bem, bem forte. E também a taxa de expansão de receitas, que é, além de a gente vender para fora, vender para quem não é cliente, existe também uma área que deve obrigatoriamente ser muito explorada, que é vender mais para quem já é teu cliente, né? Que é alguém que já tem um relacionamento com você, já tem uma comunicação facilitada e, naturalmente, é uma venda que tem um esforço menor e um valor, um CAC investido bem menor também. Massa. Inclusive, você falando sobre esses indicadores, eu lembrei aqui, estava processando que no nosso blog da Casa do Desenvolvedor tem um artigo falando um pouquinho sobre todas essas siglas e também métricas. Sim. Então, eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira, né, você que está ali vendo, fala, nossa, como assim, LTV? Como funciona essa métrica? Lá a gente explica bem certinho como funciona e como você pode levar para a sua empresa, para fazer os acompanhamentos necessários. Porque, como deu para ver, né, retenção é algo extremamente importante. Com a retenção, vai aumentando ali o ticket médio e dando mais deixando mais sustentável o crescimento da empresa. Né? E aí que entra, né, um dos pontos principais, né, muito importantes para a sua empresa pensar e levar, aplicar o Customer Success no dia a dia como área mesmo estratégica e com performance, né? Então, Oswaldo, quero agradecer a sua participação aqui junto com a gente nesse primeiro vídeo. Vou lembrar o pessoal que esse é o primeiro de uma série de 4 vídeos que a gente está trazendo sobre Customer Success por enquanto. Então, vou deixar aqui o card quando o próximo sair, mas antes disso, caso você esteja vendo agora, eu vou lembrar você a se inscrever no nosso canal para acompanhar novas atualizações. Até porque
A gente fala sobre Customer Success, mas a gente fala sobre marketing, a gente fala sobre desenvolvimento, sobre programação raiz mesmo ali na prática. Para você não perder nenhum assunto, você precisa se inscrever junto com a gente. Beleza? Então, Oswaldo, muito obrigado. A gente segue falando sobre a jornada do cliente, hein, no próximo vídeo. Pessoal, até o próximo vídeo.